Olá, tudo bem com você? Estamos numa série de estudo ouvindo a voz de Deus. E hoje estamos no terceiro tema, que tem por título A Origem do Mal. E convido você a pegar a sua Bíblia e vamos juntos navegar no oceano das Escrituras Sagradas e aprender mais desse Deus maravilhoso. E antes de começarmos qualquer estudo da Palavra de Deus, temos que pedir a orientação do Espírito Santo. Nunca estude a Bíblia sem antes orar para que Ele possa te guiar, te conduzir em toda a verdade. Vamos juntos orar, fechar os nossos olhos e falar com Deus? Pai de amor, estamos iniciando aqui mais um estudo de Tua Palavra. Hoje vai falar sobre a origem do mal. Peço que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria e entendimento, fale aos nossos corações e, acima de tudo, nos firme em toda a verdade. Perdoa nossos pecados, esteja presente em nossa vida e neste estudo, em nome de Jesus. Amém. A origem do mal. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura de um cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar os pecadores, com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Abra sua Bíblia, meus queridos, em Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Abra sua Bíblia em Apocalipse 5, versículo 11. E a primeira pergunta vai: de quantos anjos é composto o exército de Deus? É importante saber exatamente esta numeralidade, porque o mal se deu origem exatamente no céu. Muitos acreditam que o mal se originou lá no Jardim do Éden. E aqui você, sabendo da soma dos anjos que é composto o exército celestial, você vai saber a quantidade de anjos que foram expulsos com Lúcifer do céu. E aqui, Apocalipse 5, verso 11, lemos: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Ih, rapaz, tem calculadora para calcular isso aí, tem? Milhões e milhares de milhares. Então, de quantos anjos é composto o exército de Deus? É composto de milhares e milhões de anjos, certo? É composto de milhares, ou seja, incontáveis números de anjos. Segunda pergunta: de que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Qual é a descrição que a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Vamos para o livro de Ezequiel. Ezequiel é lá no Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 28. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28. Vamos ler o verso 14, 15 e 17. Aqui lemos: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci
permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Aqui apresenta o texto que Lúcifer, o ex-líder dos anjos, ele era formoso. Ele usava tipo uma veste sacerdotal. Porque era muito belo. Aqui fala, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade ante ti. E o verso 14 fala que permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. A gente vê que, estudando a Bíblia, a gente vê que as vestes sacerdotais, ela tem umas pedras, esmeralda, rubis, berilo, jaspe e dentre outras. Era 12 pedras. E ele aqui tinha uma veste que era cheio de pedras preciosas. Então aqui a Bíblia faz descrição do ex-líder dos anjos. Ele era perfeito nos caminhos, até cometer iniquidade, até surgir o pecado em seu coração. E a Bíblia diz que em 1 João, primeira carta de João 3, verso 4, diz que iniquidade é transgressão da lei de Deus. Então, esse ex-líder dos anjos rebelou-se contra Deus lá no céu, e exatamente ele tentou erguer um novo governo em transgressão à lei de Deus, falando para toda a hoste celestial que era impossível guardar a lei de Deus, em que se algum dos anjos quebrassem a lei de Deus, eram eliminados, mortos. E se Deus tivesse feito isso com ele, ele exatamente iria se cumprir o que ele estava falando para toda a hoste celestial. Mas Deus é sábio, Deus age com amor e não por impulso. Deus é sábio, ele não se contradiz. Deus sabe de todas as coisas antes dela acontecer. E aqui a gente vê que também por meio desse texto que Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem para apresentar que ele não manipula ser criado algum. Ele deixa cada um por livre e espontânea vontade. Ele poderia muito bem intervir em meio a todas essas ações, mas se ele assim o fizesse, ele iria estar manipulando. Então ele iria estar duelando contra o seu próprio caráter, e Deus não duela contra o seu próprio caráter. Deus, ele é Deus, Deus é sábio. Deus deu permissão de todas essas coisas acontecer para mostrar diante de todo o universo que ele sempre estava certo e de que Lúcifer, que hoje é Satanás, estava errado. E que hoje, voluntariamente, por amor, ele quer que eu e você o sirva e siga ele com amor, carinho e dedicação, porque é um Deus que nos ama. O que ele tem mais de precioso aqui na terra é eu e você. Então somos a sua preciosidade. Foi por mim e por você que ele derramou o seu sangue. Mas que outros pecados esse anjo cometeu? Vamos para o livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 14. Isaías 14, vamos ver o outro pecado que esse anjo cometeu. Isaías 14, do verso 12 a 14, aqui lemos: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Nas extremidades do norte.
subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha qual foi o sonho, o desejo desse anjo. Querer ser semelhante ao seu Criador. Não tem condição da criatura ser igual ao seu Criador. Um ser criado querer ser Deus, querer ser o Todo-Poderoso e ainda querer subir ao céu, acima das estrelas de Deus, ele querer colocar o seu trono para ser igual a Deus. Não tem possibilidade disso. Então, qual foram os outros pecados que esse anjo cometeu? Que Isaías aqui nos revela. Isaías revela que esse anjo ele queria sentar-se no trono de Deus, querendo ser Deus. Isaías apresenta, pelo texto que lemos, que ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Isaías apresenta que ele queria o lugar de Deus e ser adorado. E o mesmo texto apresenta que ele não amou a Deus. Então, ele queria ser adorado lá no céu. Ao ser expulso e encontrar lugar aqui na terra, ele encontrou exatamente o que ele queria: a adoração e a atenção de toda a humanidade. Onde a gente vê o caos que causou exatamente o pecado, o que ele trouxe para os seres humanos. A gente vê a degradação, a gente vê as coisas decaindo, a gente vê assassinato, morte, terrorismo, adultério, prostituição, drogas, crimes, tudo que provém do pecado, provém das astúcias de Satanás para derrubar a raça humana. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, ele morreu na cruz, Jesus morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Ele há de nos colocar em um novo céu e em uma nova terra, nos quais habita a justiça, onde não haverá mais morte, pranto, choro nem dor, porque todas essas coisas irão passar em nome de Jesus. Amém? Então, qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Ele mostra aqui que surgiu, Ezequiel apresenta que surgiu o pecado, que é a transgressão da lei no coração desse anjo. Isaías apresenta que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, sentar no trono de Deus e ser adorado. Mas qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Vamos abrir nossa Bíblia. Abra sua Bíblia, esteja com ela em mãos, em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 9. E aqui lemos: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Vocês agora estão compreendendo o motivo da gente ter iniciado o estudo deste dia com Apocalipse 5:11, que mostra a quantidade de anjos que é composto o exército celestial. Então, imagine milhões de milhões e milhares de milhares agora dividido em 3 partes. E uma dessas 3 partes veio para a terra, juntamente com Lúcifer e os seus anjos. Agora, entendam. Houve guerra, uma guerra cósmica. Não foi guerra de arma nuclear, bomba atômica, armas, fuzis. Não. Aqui foi uma luta cósmica. Jesus não precisava, de maneira alguma, se ele tivesse de lutar com Lúcifer, usar uma pitada, uma porção do seu poder. Porque Jesus, se ele fosse lutar com Lúcifer, nem começaria a luta. Jesus é o autor de toda a força, de todo o poder. A luta que está sendo envolvida aqui é o caráter de Cristo. Cristo está lutando ao meu e ao teu favor com o seu caráter. E é o caráter dele que ele quer implantar em nosso coração. A lei de Deus, ela
começou a ser pisada por ele, pelo inimigo de Deus, lá no céu. E a humanidade está pisando ela aqui também na terra. Estão deixando de guardar os mandamentos de Deus. Veja que é uma luta. Quando se trata dos mandamentos de Deus, a humanidade ela fala numa só voz. É impossível o ser humano guardar. É impossível ser fiel à lei de Deus. Querem guardar, ou seja, obedecer a Deus, mas não querem guardar seus mandamentos. Não há salvação desta forma. A salvação só há quando você entrega a vida a Jesus e obedece a sua palavra. A salvação só existe quando guardamos por completo toda a palavra de Deus, inclusive os 10 mandamentos. E hoje a gente vê que é uma luta constante, onde a Bíblia fala que deve-se guardar o sábado e o homem diz que deve-se guardar o domingo. Onde o homem adora imagens de escultura e a Bíblia fala que deve-se adorar ao Deus Criador dos céus e da terra. E Lúcifer está sendo adorado em meio a todas essas coisas. Ele está sendo louvado e glorificado por meio das ações humanas, quando negligenciam a palavra de Deus. Misericórdia. É por isso que Cristo está lutando com o seu caráter, porque Ele quer implantar o caráter dele em nosso coração. Ele quer que nós transparecemos exatamente o que Ele tem nos apresentado por meio de sua palavra. Amém? Então temos que entregar a vida a Jesus e guardar toda a sua palavra, inclusive os 10 mandamentos. Então, houve no céu uma grande guerra entre Cristo e Lúcifer. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Meus queridos, este nome aqui é um pronome adquirido, então não é nome próprio. Satanás era para ser escrito com S minúsculo e não com maiúsculo, porque não é nome próprio, é nome adquirido. Ele adquiriu esse título por suas astúcias e artimanhas. Então, neste conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Apocalipse 12, verso 4, fala exatamente isto. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos mensageiros, as quais lançou para a terra, e o dragão, que é Satanás, se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aqui é outra profecia que estudaremos outro dia, que aqui trata-se exatamente de Cristo quando veio surgir na terra e ele tentou destruir a Cristo. Mas Deus seja louvado, sabemos que foi frustrado os seus planos e a Bíblia já está nos apresentando que pouco tempo lhe resta. Amém? Quinta pergunta: que advertência Deus fez a Adão e Eva no jardim do Éden? Vamos para Gênesis, no princípio, Breshit. Vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, qual foi a advertência que Deus deu a Adão e Eva? Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer dela, certamente morrerá. Essa foi a advertência. E ali o homem negligenciou essa advertência. Eva se deteve diante da serpente por muito tempo, tinha se afastado do marido e ocasionou exatamente este drama que estamos vivendo há mais de 6.000 anos de pecado, por se deter diante da serpente e inventar de dialogar com ela. Meus queridos, existem muitos lugares por aí que as pessoas dialogam com Satanás. E a gente vê que quando a pessoa dialoga com Satanás, ele acaba caindo no pecado. Então a Bíblia nos aconselha que diante dessa situação temos que orar
ler texto da palavra de Deus e orar. É orar, louvar e palavra de Deus, Bíblia, diante de uma situação dessa. E nunca é bom estar só, sempre estar acompanhado. Exatamente nas ações missionárias, principalmente, para que o inimigo não se utilize da sua astúcia para nos derrubar. Então, Lúcifer ele se rebelou contra Deus, ele tornou-se Satanás, ele enganou a terça parte dos anjos, levou o homem ao pecado, ele é o responsável por todo o mal que existe, ele vive pecando desde o princípio, como fala em 1 João 3, verso 8. Ele foi um homicida desde o princípio, como fala em João 8, 44. Ele é mentiroso e pai da mentira, como João 8, 44 menciona também. E Jesus o venceu na cruz. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ele foi vencido lá mesmo, como fala em 1 João 3, verso 8. Ele será finalmente destruído, como fala Mateus 4, de 1 a 3 e capítulo 25, verso 41. Então, sexta pergunta, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Em Gênesis 3, versos de 1 a 5. E aqui lemos, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore, de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Não precisava Eva ter duvidado da palavra de Deus e querer conhecer o mal, porque o bem ela já conhecia. Ela e o seu marido já conheciam todo o bem que Deus tinha feito. E aqui apresenta o texto que a serpente disse, é certo que não morrerás, sereis como Deus. Uma coisa que eles já eram puros. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então já eram como Deus. Mas eles tinham que passar por essa prova de fidelidade. A árvore da ciência do bem e do mal estava lá no Jardim do Éden. Exatamente para trazer a eles esse teste de fidelidade. Porque como o céu tinha sido despovoado por uma terça parte dos anjos e Lúcifer junto com eles, Deus estava querendo agora repovoar o céu. E aquele primeiro casal colocado lá no Jardim do Éden, eles iriam exatamente repovoar este planeta com os seres todos que foram expulsos. Então, os seres que foram expulsos iriam ser destruídos, e eles iriam começar exatamente a procriar, como o texto fala, encher e multiplicar a terra. E eles iriam agora exatamente fazer com que o sonho de Deus de querer repovoar o céu por meio daquele casal. E Satanás tentou frustrar isso aí. E foi o que exatamente aconteceu. Eles cederam e o plano dele exatamente foi acatado. Onde tudo aconteceu e estamos aí vivendo mais de 6.000 anos de pecado. Sétima pergunta fala, que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Qual foi a certeza que Deus deu a eles? E aqui vem a primeira profecia messiânica. Gênesis 3, verso 15. Abra sua Bíblia, Gênesis 3, verso 15. E aqui fala, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui veio a primeira profecia messiânica, onde apresenta a inimizade do povo de Deus com a linhagem de Satanás, onde apresenta que Satanás iria ferir Cristo na cruz do Calvário,
onde apresenta exatamente a mordida no calcanhar. Ele vai ferir Cristo no calcanhar. Mordida no calcanhar não é mortal, onde a gente vê que Cristo morreu na cruz, mas reviveu, ele ressuscitou. E o término desta profecia se dará exatamente na volta de Cristo, onde ele vai pisar, esmagar a cabeça da serpente. Amém? Glória a Deus! Eu creio firmemente nessa palavra. E Satanás sabe que isso há de acontecer. E não quer ir sozinho. Ele quer buscar levar o maior número de pessoas possíveis. E que não seja eu nem você que venhamos estar exatamente na fileira dele para a perdição. Mas que você, em nome de Jesus, aceite as advertências de Deus por meio de sua palavra e entregue a sua vida a ele o quanto antes. Amém? Para logo, logo poder nos encontrar com o Senhor nas nuvens. Passamos e iremos passar 1000 anos com ele lá no céu. Após os 1000 anos vai vir e voltar para ter o julgamento dos ímpios e para todo sempre iremos morar neste planeta renovado e transformado para a honra e glória do Criador. E ele vai morar para todo sempre aqui junto conosco. É o que a Bíblia fala. E logo em mais iremos aprender sobre isto. Amém? Então, que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3, verso 15, como já lemos. Então, Jesus Cristo, descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ela deixaria o céu e, através do ministério da encarnação, nasceria da mulher, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Amém? Então, 8ª pergunta: de que maneira Satanás nos engana hoje? Qual é a maneira que Satanás nos engana hoje? Abra sua Bíblia em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11. Abra sua Bíblia. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11. Versículos 14 e 15, e aqui lemos: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, e não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. E vamos também para Mateus 24, verso 24. Mateus 24, verso 24. Abra a sua Bíblia, acompanha aí. Vamos acompanhar os estudos, texto por texto, porque o que prevalece aqui é a palavra de Deus. Amém? Mateus 24, 24 nós lemos: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, de que maneira Satanás nos engana hoje? Ele transforma-se em anjo de luz e realizando muitos sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Meus queridos, é o que está acontecendo na atualidade. Muitas pessoas estão sendo enganadas por meio de curas, milagres, por meio de querer enriquecer de uma forma milagrosa. Os homens estão exatamente sendo egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Essa é a lista que se encontra exatamente em 2 Timóteo capítulo 3. Meus queridos, Jesus Cristo está voltando. E esse mundo de pecado será exatamente destruído. Tudo isso vai passar. E a única coisa que nos resta é entregar a vida a Jesus. Esse é o único depósito que exatamente irá ser dado lucro. É você colocar a vida nos depósitos dos céus, nos celeiros celestiais, nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Então, Satanás ele está nos enganando hoje desta forma. Ele se transforma em anjo de justiça e realiza curas, milagres, maravilhas. Muitos estão indo à busca
de saúde, de cura, de milagres. Está buscando por meio dos homens e está se esquecendo de buscar a Deus. Meus queridos, Deus é que tem o melhor a nos oferecer. Então, contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Contra quem o inimigo se encontra irado? Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Ele se encontra irado contra um povo aqui na terra. Apocalipse 17, capítulo 12, verso 12. E depois o verso 17. Aqui lemos: Por isso festejais, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quanto tempo resta para ele? Pouco tempo. E o verso 17: Irou-se Satanás, o dragão, contra a mulher, a igreja, e foi guerrear com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Contra quem Satanás está irado? Contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Amém? Se você é um seguidor de Jesus Cristo, entregou a vida a Ele, guarda os mandamentos de Deus, você está na lista de Satanás. Ele está contra você. Ele vai te perseguir, ele vai tentar te tirar a vida. Meus queridos, louvado seja o Senhor. Eu me alegro em saber disso. Eu quero estar nos caminhos do Senhor. É melhor perder a vida nos caminhos do Senhor do que morrer sem Ele. Porque a Bíblia me garante que todo aquele que fez a vontade de Cristo, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Ele vai trazer a vida. Todos aqueles que morreram por amor à sua palavra, que entregou a vida a Ele, e sem temer as consequências. Agora imagine você morrer nesse mundo sem Cristo. Além de morrer a primeira morte, vai morrer a segunda também. Vai passar pela terceira também. E vai haver todas essas mortes? Vai sim. A Bíblia fala que vai haver a segunda ressurreição, exatamente para o juízo final. Vai ter exatamente alguns que vão viver, ressuscitar e vão morrer, para depois ressuscitar e morrer de novo. Que vai ser a ressurreição especial para ver Jesus vindo em glória e majestade, como fala em Daniel, capítulo 12, verso 4. Que exatamente muitos irão, que participaram da crucificação de Cristo, aquela maioria vai se ressuscitar. E essa vai ser uma ressurreição especial para verem Jesus vindo no céu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estes passarão por 3 mortes. Já passou pela primeira, vão ressuscitar e passar pela segunda, porque depois vão morrer com o resplendor da glória de Deus. E depois vão ressuscitar a terceira vez, mas dessa vez para a aniquilação final. Então, meus queridos, se tiver de sofrer, sofra nos caminhos de Jesus. É melhor sofrer com Cristo do que sofrer sem Ele, porque o sofrimento na terra é inevitável. E ele deixou escrito em João 16:33, ele diz: essas coisas eu vos escrevo para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Então, contra quem o inimigo de Deus está irado nesses tempos? Ele está irado contra aqueles que não seguem os mandamentos de Deus? É falso. É falso. Ele está irado contra o povo que guarda os mandamentos de Deus. É contra aqueles que seguem os 10 mandamentos. É contra esse povo que ele está irado. Então, ele não está irado contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para serem guardados. É falso. Ele está irado contra o povo de Deus, contra os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E é contra esse povo que Satanás está irado. Toda a multidão que se encontra negligenciando os mandamentos de Deus, Satanás está satisfeito. E eles estão fazendo a vontade dele. Se a palavra de Deus fala que eu devo ser obediente, guardar os 10 mandamentos, inclusive o sábado do Senhor,
eu tenho que guardar. E aqueles que não guardam, meus queridos, infelizmente, estão andando nas fileiras de Satanás. E Deus conta com eu e você para pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, para exatamente trazer essas pessoas das fileiras de Satanás exatamente para a fileira que vai para o céu. Amém? Então, como nos é possível vencer Satanás nesses tempos? Efésios capítulo 6, do verso 10 a 18. Como nos é possível vencer Satanás? Efésios capítulo 6. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6, do versículo 1 a verso 10. Ou seja, do verso 10 a 18, perdão, certo? Efésios capítulo 6, do verso 10 a 18, aqui fala: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestíveis de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, como nos é possível vencer? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus e orando em todo o tempo. Amém? Que Deus possa ser honrado por minha e por tua vida. Vamos recapitular o estudo de hoje. Lúcifer era um anjo de luz e ele quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou aonde? Lá no jardim do Éden? Não, lá no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer permaneceu, ou seja, cometeu iniquidade, que é a transgressão da lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Amém? E irei fazer 3 perguntinhas a você agora. Primeira, você crê que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus? Se você crê, glória a Deus. No grande conflito entre o bem e o mal, você quer ficar do lado de Deus e de sua palavra? Se você disse sim, Deus seja louvado. E a terceira pergunta, você deseja se revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações? Se você disse sim, amém. Que Deus possa te abençoar. E eu quero dizer a você, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo, que lhe responderei depois. Pode ter certeza disso, que eu lhe responderei. Que Deus possa te abençoar e que você possa seguir firme na palavra de Deus, para que Satanás não venha ter controle sobre a tua vida. Amém? Vamos juntos orar? Deus amado e querido, hoje aprendemos sobre a origem do mal. Sabemos que o mal se originou no coração de Lúcifer e que ele se rebelou contra ti, foi expulso e hoje está aqui na terra há mais de 6.000 anos, trazendo destruição e angústia e pecado para a vida de toda a raça humana. Ajuda-nos a viver nos teus caminhos e para estarmos protegidos e revestidos com a armadura de Deus, com a palavra do Senhor Jesus,
para que assim possamos estar firmes e inabaláveis para vivermos exatamente uma vida de retidão ao lado de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a andar em teus caminhos e até o dia do teu retorno, ó Deus, ajuda-nos a ser instrumentos em tuas mãos para salvar também uma grande quantidade de pessoas para viver ao teu lado para todos sempre. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.